Amém, irmãos, a paz do Senhor. Estamos novamente começando aqui esse trabalho. É isso. Glória a Deus. Olha aí, cheguei um pouquinho atrasado, mas cheguei, irmãos. Amém? Os irmãos estão ouvindo o áudio aí, tá beleza? Paz do Senhor, pastor Wilson Júnior, irmã Terezinha. Minha mãe já chegou por aí. Amém. O som tá baixo, olha isso aí, pastor. Mexer aqui no nosso sistema de som aqui, hein? Deixa eu aumentar aqui. Não sei se tem alguma coisa a ver. Vamos lá. Amém. Vamos lá. Pastor, dá uma olhada se vai melhorar agora. Só
confirmar aí se o áudio está baixo. Nós tivemos aí problemas aí mais cedo e ontem também numa gravação aqui por conta do áudio baixo. Então, se não puderem dar um alô aí, o pastor já falou alguma coisa no começo. Amém? Só mais um louvor aqui enquanto os irmãos ainda chegam aí. Amém, irmãos? O pastor disse que o som melhorou um pouquinho. Amém. Deixa eu afastar aqui que tem um microfone aqui invisível, sabe? E tá brincando comigo desde ontem ele. Amém, irmãos. Deixa eu ver quem já está aqui. Já temos alguns irmãos aqui. Vamos orar para iniciar. Amém. Temos aqui o irmão Agostinho, sua família, irmão Batista, pastor Wilson Júnior, irmã Sivone, a irmã Simone, irmã Carmen, irmã Terezinha, irmã Eridan. Aqui temos aqui a minha mãe, Janice. Meu pai está aqui com Giliade Vila, a irmã Francisca Nogueira e a irmã Daltinha e as famílias. Amém, irmãos. Deixa eu tentar aqui. Só um instantinho, irmãos. Eu vou trocar aqui. O pastor está falando do fone aí. O som está meio esquisito. Eu vou trocar aqui por outro. Para os irmãos ver se melhorou alguma coisa. Amém. Então vamos lá. Vamos orar, irmãos. Graças a Deus já tem muita gente aqui.
Pai amado, Senhor, graças te damos por essa quarta-feira, Senhor, que o Senhor nos deu, que o Senhor planejou, que o Senhor projetou para cada um de nós, Senhor. Graças te damos, Senhor, por estarmos encerrando o dia aqui com comunhão. Temos aqui irmãos em locais diferentes, regiões diferentes, mas juntos viemos aqui, Pai, nessa sala virtual para te louvarmos, para exaltarmos o teu nome juntos, Senhor, para louvarmos, Senhor, a tua grandeza, o teu Espírito Santo, que nos capacita, que nos traz sempre junto a ti, Senhor, nos alegrando, nos confortando, enchendo-nos da tua graça, Pai. Abençoa-nos, Senhor, com a tua presença, com o teu alento, com a tua palavra, Senhor, que o Senhor possa estar recebendo as orações dos irmãos que serão colocadas aqui, que já estão sendo colocadas por eles em suas casas, Pai. Que tu possas ser o nosso provedor, a nossa providência. O Senhor cura, o Senhor sara, o Senhor provê, o Senhor faz tudo acontecer, Pai. Graças ao teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Rapaz, os irmãos estão dizendo aí que o microfone mudou muito, né? Vamos ter que averiguar aqui o que está acontecendo. Deixa eu só mexer aqui, que tem um calhamaço de coisas aqui que os irmãos não veem. Amém, irmãos. Graças a Deus, temos aí muitas conexões já. Nós, irmãos, já sabem que nós, na quarta-feira, estamos estudando o livro de Filipenses, a carta do apóstolo Paulo a essa igreja. E, diante de tudo isso, temos aprendido várias coisas já no estudo dessa carta, certo? Às vezes a gente consegue salvar o que fala aqui, às vezes dá um erro aqui no Instagram, a gente grava de novo, certo? Para os irmãos que perderem aí, se o som atrapalhar na hora. Mas vamos andando aqui, certo, irmãos? O irmão Silvone está beleza, tá show, então vamos lá. Se os irmãos puderem acompanhar com as suas Bíblias abertas, irmãos, nós vamos pegar hoje Filipenses capítulo 2, versículo 12 ao versículo 16, certo, irmãos? Eu tentei aqui chegar até o versículo 18, mas não deu não. A gente faz ele semana que vem, se o pastor não tiver aí alguma programação aí em conjunto. Amém? Então vamos aqui ler o primeiro texto e depois a gente vai conversando o que é que aparece. Certo, irmãos? Vamos lá. Filipenses 2, 12 a 16. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai ou desenvolva, depende da versão, a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Amém, irmãos? Temos aqui alguns irmãos chegando. Irmã Eudênias, acredito que seja, entre outros aí que chegaram agora. Amém, irmãos? Lemos aqui Filipenses capítulo 2, versículo 12 ao 16, certo? Como foi que nós chegamos aqui nesse texto? Conforme nós já vimos, irmãos, aqui na igreja de Filipos, ela foi fundada em tempos difíceis, certo, irmãos? Tempos difíceis. Muita perseguição sobreveio, ali
até atingir o apóstolo Paulo. A igreja foi fundada e logo teve que se despedir de Paulo, devido à convulsão de acontecimentos que houve. Nós tratamos isso no primeiro dia. E Paulo teve que continuar seu ministério, ele teve que avançar para outras cidades. E nesse avanço, outras igrejas foram sendo plantadas, pouco a pouco, certo? E diante de tudo isso, certo? Desses acontecimentos e as viagens que continuam, certo? Olha aqui, Pai do Senhor, os irmãos estão chegando agora. Diante de tudo isso, a igreja de Filipos, ela continuou, certo? Paulo deixou a liderança ali e ela continuou a dar frutos. Agora, a igreja, quando essa carta foi escrita, preste muito bem atenção nisso, são 13 anos após ela ter sido fundada. Paulo que fundou a igreja hoje e poucos dias depois teve que sair da cidade. Quando Paulo escreve essa carta, é mais ou menos 13 anos depois de que a igreja foi fundada. É uma igreja com 13 anos, certo? É na visão de mais consciência dos historiadores. Paulo agora está preso, certo? E Filipos é uma das cartas que ele escreve na prisão. A perseguição, irmãos, nesse tempo, ela não diminuiu, ela cresceu, certo, irmãos? A perseguição, ela aumentou. Mas Paulo não escreve essa carta, irmãos, somente por conta de uma perseguição. Não é esse o foco. Ele trata sobre perseguição, confortando os irmãos. Mas o mote aqui é divisões que estavam havendo na igreja, 13 anos depois. Grupos que estavam se opondo um ao outro, certo? E como nós já vimos no capítulo 2, versículo 1 a 4, Paulo vai dar ali as bases necessárias para essa igreja andar unida, do 1 ao 4, capítulo 2. Do versículo 5 a 11, ele vai apresentar o exemplo de Cristo, para descrever ali o foco no Senhor. E quando eu tenho foco no Senhor, o meu foco é andar em humildade. Ele colocou que Jesus é a salvação nossa, certo? E Jesus é a salvação daqueles irmãos em Filipos. Paulo vai dizer que Cristo deixou a sua glória. Cristo se esvaziou da sua glória para ser homem, veio ao mundo, humilhou-se, foi obediente ao Pai, morreu numa cruz para nos salvar. Ele foi chamado em glória ao Pai. E ele vai dizendo, Cristo é o nosso exemplo de humildade, fazendo a missão do Pai. Cristo é nosso exemplo de união com o Pai. E agora o foco de hoje é Cristo é o nosso exemplo de obediência ao Pai. Certo? E é em cima dessa questão da obediência que Paulo vai estar detalhando esses versículos do livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12 até o 16. Então veja aqui o versículo 12, irmãos. Eu peguei aqui a NVI e diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Veja, irmãos, quando Paulo coloca assim, no começo, assim, certo? Amados irmãos, assim que, versões tem de sorte que, Paulo não está começando um outro assunto no verso 12. Ele está continuando. É como se ele pegasse toda a carga que ele falou aqui, por isso que eu repeti rapidamente, e ele jogasse nesse versículo, certo? É como se esse versículo fosse, olha, tudo que vocês aprenderam nos outros, vem para cá, certo? Ele não está começando um novo assunto, ele está fazendo considerações, aplicações àquela igreja. Ele já tinha levantado as bases da união, ele já tinha levantado as bases do modelo de Jesus. Agora ele diz, assim, meus amados, assim como sempre obedecestes a mim. E aí ele coloca no versículo 12 assim, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Veja essa questão primeira aqui da obediência, irmãos. A palavra que Paulo escolhe para dizer que os irmãos sempre obedeceram ele, certo? Ela revela uma função, uma cortesia, uma cumplicidade. Essa palavra,
ou obedeceste. Essa palavra ela tem um sentido, certo? Ela era utilizada para um porteiro que escuta atentamente alguém chamando, certo? Tem ali um porteiro e a função dele está ali, ó. Ele está de longe, escutou alguém chamando, batendo, e aí ele vai mais perto, ver se aquela voz era reconhecida, se ela era conhecida, e aí se é conhecido aquele prazer, a vontade de correr para abrir logo aquela pessoa que está chegando, certo? E ele está aqui lembrando, ó, irmãos, lembrem primeiro, estejam atentos para ouvir a voz, certo? Ele diz assim, ó, lembre, irmãos, como vocês estavam atentos, como vocês estavam ávidos para me receber no portão, para ouvir a palavra de Deus que ia ser falada, para obedecer aquilo que eu dizia em prática, para colocar aquilo que eu dizia em prática, os ensinamentos ali sendo vividos, certo? Então Paulo lembra desse sentimento aqui nessa obediência. Não é só chegar, irmãos, obedeçam. Não. Ele está dizendo, há uma ligação aqui de sentimento, certo? E de ação. Paulo lembra desse sentimento, dessa forma de expressão para dizer, irmãos, aí vem agora, desenvolvam a vossa salvação. Numa versão aqui, aquela mais antiga, a CF diz, operai a vossa salvação, certo? Seria melhor traduzido aqui, seria desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Está assim na NVI, na Almeida está atualizada, né? Desenvolvam a sua salvação. Qual o sentido aqui, irmãos? O verso não está dizendo que os irmãos deveriam correr atrás para garantir a salvação deles. Não se trata disso. Ele diz, olha, desenvolvam a vossa salvação, certo? Conforme o hino de Cristo que ele contou agora nos versos anteriores, conforme tudo aquilo que ele já tinha falado no começo da carta de Filipenses, é Cristo quem garante a salvação. Jesus é aquele que faz toda a obra necessária para garantir a salvação. Jesus é aquele que é Senhor, que recebe toda a glória. Em Filipenses 1:1, ele diz, olha, Paulo escreve à igreja que tem os santos de Cristo. Certo? Irmãos, isso não era só cumprimento, ali está colocando aqui doutrina, está colocando pontos na vida dos irmãos. Veja, ele diz, estou escrevendo aos santos em Cristo, depositados em Cristo. Versículo 2, a igreja já recebeu a graça de Deus, já recebeu o perdão, já recebeu o amor, a adoção, a comunhão que eles não mereciam. A igreja recebeu a graça, a paz de Deus. No capítulo 1, versículo 6, aquele que já começou a obra na vida dos irmãos da igreja, irá completar até o dia de Cristo. Veja que essa expressão dia de Cristo vai voltar aqui hoje, certo? Veja que Paulo vai dizendo aqui que aquele que começou, ele vai terminar. Em capítulo 1, versículo 11, ele vai dizendo assim, ó, vocês são igreja, sejam cheios dos frutos de justiça, por meio de Jesus Cristo. Então chega aqui, irmãos, no capítulo 2, versículo 12, Paulo não está começando outra coisa, ele está continuando, Paulo está dizendo, desenvolvam a vossa salvação que vocês têm. Ele está dizendo, usem a motivação que vocês têm para me ouvir, quando ele fala na expressão anterior, usem essa motivação que vocês têm para me ouvir para desenvolver a nova vida que vocês receberam. Ponham em ação, tem uma versão que diz assim, ponham em ação aquilo que eu, Paulo, estou dizendo. Ponham em ação a salvação de vocês. Certo? Veja que ele diz, a salvação de vocês. Ele diz a vossa salvação. Certo? Essa salvação que nós temos nos capacita para o que vem pela frente. Certo? O foco aqui, irmãos, não é ele dizendo, ele não está dizendo aqui, irmãos, procurem fazer coisas para se salvar. Não está dizendo isso. Ele não está dizendo, irmãos, façam alguma coisa para merecer, paguem o preço.
Não é essa lógica. Ele está dizendo aqui, ó, irmãos, vocês são salvos. Obedeçam como salvos. Estejam unidos como salvos. Fujam do engano como salvos. Tenham uma vida que demonstre essa salvação que vocês receberam a outras pessoas. É essa lógica que ele está colocando aqui. Quando diz isso, desenvolvam a vossa salvação. E ele coloca um modo desse desenvolvimento. Ele diz com temor e tremor. O modo de vida aqui do salvo, irmãos, Paulo diz aqui, irmãos, tenham reverência na sua forma, como usam das suas vidas. Na forma como pensam, na forma como agem, na forma como são igreja, na forma como são coinonia de Deus, comunidade de Deus, na forma como vocês se reúnem, na forma como estão unidos. Tudo isso está envolvido. Não está sendo aqui levantado, irmãos, aquele temor e tremor para garantir a salvação. Não é essa a lógica, certo? O temor e tremor aqui é a consciência de quem mora dentro de você. De quem mora e agora governa você pessoalmente, que governa a igreja de Cristo. Essa é a lógica. É o reino de Deus em expansão. E esse reino de Deus passa pelas nossas vidas. Então, continuando aqui, irmãos, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Certo, irmãos? Veja, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Veja o que ele diz no contexto, irmãos, que nós já levantamos algumas coisas. O Deus, veja que ele está colocando sempre Jesus, e agora ele chamou Deus. Onde foi que ele chamou mais Deus no contexto? Ele diz no capítulo 1, versículo 2, o Deus que nos traz graça. O Deus que nos traz paz. Capítulo 1, versículo 28. O Deus que julga a todos. É o Deus Todo-Poderoso que opera em vós, tanto querer como o efetuar. Esse opera, irmãos, literalmente seria ser eficaz, atuar, produzir, mostrar poder. Então ele diz Deus Pai, certo? Ele está dizendo Deus Pai usa o seu poder em vós, em nós, na igreja, nos irmãos, nos amados que ele cita. Deus usa o seu poder, irmãos, para quê? Para gerar desejos em nós, para realizar em nós a sua boa vontade. O operar aqui também, irmãos, porque Deus é o que opera, esse operar, ele também tem um sentido lá na língua original de exibir a atividade de alguém. Exibir a atividade de alguém. Então veja, Paulo está dizendo, irmãos, vocês são um campo onde Deus usará o seu poder para exibir a sua boa e soberana vontade. Percebe, irmãos, aqui? A nossa ação, no versículo anterior, está em eu me reconheço como salvo, como um nascido de novo, então eu caminho em direção a Deus. E esse caminhar vai produzindo, vai desenvolvendo em mim atitudes que são compatíveis com aquilo que Deus está fazendo. E o que Deus está agindo? Está agindo com o seu poder. Está operando em você para que você exiba as características de Cristo. Certo, irmãos? Então, é disso que trata aqui o sistema do texto. Continuando aqui, veja onde ele vai chegar. Paulo está botando as bases. Ele situou Cristo, humildade, modelo de obediência. E aí ele cita eu trabalhando. E ele vai agora, Deus trabalhando. Deus com poder. Batista citou aqui, Ezequiel 36, Novo Nascimento. Profecia de Deus cumprida na sua vida. Certo? Implantar carne de Deus, Espírito Santo.
palavra de Deus é na sua carne, no seu coração. Transformar seu coração de pedra em coração de carne. Deus não veio, irmãos, a brincadeira. Ele veio para fazer mesmo. E aí, irmãos, ele vai direcionar. Lembra do que eu falei do contexto lá da igreja. Aí chega no versículo 14. Olha para onde é que ele vai mirar. Paulo: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Então veja, irmãos, aqui Paulo chega ao ponto. E o ponto, irmãos, é bem interessante. Eu até tentei, eu ia anotar mais coisas aqui, mas não ia dar tempo, irmãos. Os irmãos estudam aí mais tarde, depois a gente conversa. Aqui nós vemos Paulo chegar ao ponto, irmãos. Qual é o ponto? O ponto é um perigo antigo, irmãos. São dois perigos antigos do povo de Deus: murmurar e contender. Esse é o ponto, certo? Esse é o alvo. Tudo que ele está falando vem para cá, certo? E quando ele fala assim, ó, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, isso aqui estava acontecendo em algum nível já ali na igreja de Filipos. E Paulo vai aqui dizer, olha, esse caminho não é legal não, certo? E ele utiliza de um jogo de palavras bem interessante, porque nos remetem ao problema do povo de Israel lá no Êxodo, e que ele é contado e repetido várias vezes no Antigo Testamento, nesse relacionamento entre povo de Deus e Deus, certo? Sempre você vai ver, ó, quando está tendo problema ali, ó, tem essas duas coisas juntas: murmurar e contender, certo? Veja esse jogo de palavras. De onde nos remete isso? Êxodo capítulo 15, é a primeira parada. O que acontece? O povo que viu as pragas caírem sobre o Egito, o povo que viu a nuvem de escuridão deixar o exército do faraó perdido, o povo que viu o mar cair sobre os egípcios. O que acontece? Eles andam alguns dias após passar o mar vermelho e aí eles começam a reclamar, murmurar. E o texto lá, deixa eu ver, irmãos, como é que está meu tempo aqui? Deixa eu pescar aqui. Muito bem, vamos lá. Como puderem me acompanhar, eu vou dar só uma lidinha aqui rapidamente. Êxodo capítulo 15, versículo 24. Veja só. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? O que acontece? Eles andam alguns dias e eles chegam a um lugar onde tem águas amargas e eles não conseguem beber, certo? E veja que eles começam a reclamar ou a murmurar contra Moisés. Observe bem isso. O mesmo povo começou a reclamar, murmurar contra Moisés porque teve sede, certo? Eles estavam de frente de águas amargas. Lembre que esse povo viu Deus pegar um rio de água doce e virar sangue. E agora eles estão diante de águas amargas e eles não lembram mais de nada. Eles só sabem que tem sede, certo? E eles só sabem o que? Reclamar, murmurar. Observe o versículo 24. Murmurou contra Moisés. Esse é o primeiro episódio. Quando você chega no capítulo seguinte, aí eles vão ter fome. Primeiro foi sede, agora é fome. Aqui no capítulo 15, os irmãos estudando vão ver que Deus transformou aquelas águas. Resolveu o problema. No capítulo 16, eles vão agora inventar uma fome. Eles reclamaram agora, no capítulo 16, Êxodo 16, versículo 7. Veja isso, versículo 6, capítulo 16, versículo 6. Então disseram a Moisés e Arão. Opa, o outro era só Moisés. Agora é Moisés e Arão. Continua. A todos os filhos de Israel. Está vendo aqui? Todos os filhos de Israel. Aqui é Moisés e Arão falando com eles no episódio do pão. Eu queria pegar o versículo 2, irmão, me desculpa. Êxodo 16, 2. Aqui é que eu queria marcar, olha. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou
contra Moisés e contra Arão no deserto. O que eu li já é eles respondendo. Então veja, no primeiro episódio, sede. Eles reclamam com Moisés. No segundo, e Deus resolveu. No segundo é fome. Agora eles reclamam com Moisés e Arão. No capítulo 15, versículo 24, diz povo. No capítulo 16, versículo 2, diz toda a congregação. Percebe aqui um crescimento? Certo? A massa cresceu. No capítulo 15, alguns reclamam. No capítulo 16, todos reclamam. No capítulo 15, só Moisés é o alvo da reclamação. No capítulo 16, agora já é Moisés e Arão. Certo, irmãos? Então, veja, reclamação é contagiosa. Certo? Murmuração, ela é contagiosa. Certo, irmãos? A questão aqui é reclamação contra a liderança de Moisés. Porque para eles eram meros homens como eles. E eles esqueceram que eram liderados por Deus. Deus é que é o autor do seu povo. Ele os comprou. Ele governa. Ele reina. Eles estavam reclamando, irmãos. Quando a gente vai ver ali a parte arqueológica, é como se eles estavam diante da montanha, que é o Monte Sinai, certo? E de um lado da montanha está esse local aí, onde acontecem essas coisas. Do outro lado é onde Deus estava falando, certo? Então veja, eles estavam reclamando de frente para um monte onde eles veriam ali a glória de Deus descer. Em frente ao Sinai. Como é que Deus fala lá no Monte Sinai? Tira as sandálias, porque está em terra santa, não é assim? Certo? Então veja, irmãos, reclamando diante de Deus. E eles nem se tocaram. Paulo está usando esse jogo de palavras lá em Filipenses. Vamos lá em Filipenses capítulo 2. Já eu dou outra volta aqui. Agora vai ser em Deuteronômio. Filipenses capítulo 2, versículo 15, Paulo diz no 14, nada fazeis por murmurações ou contendas. O 15, Filipenses 2,15, para que sejais, esse é o sentido, não façam aquilo para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, certo? Entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Olha esse versículo. Veja o seguinte, ele diz aqui, não andem pelo caminho da murmuração e contenda. Paulo usou as palavras intencionalmente. Provavelmente, irmãos, em Filipos era esse o problema. Pessoas não estavam aceitando mais a liderança que o apóstolo Paulo deixou lá. Certo? Então, veja o que acontece. Voltando lá o Moisés e o povo no Egito. Moisés, anos depois, refletindo sobre os acontecimentos daquela reclamação no Sinai, certo? Tem o seu último cântico escrito. É Deuteronômio capítulo 32. E lá, veja o jogo de palavras que Moisés usou para descrever o povo que reclamou contra ele, e na verdade era contra Deus que estavam reclamando. Diz assim, corromperam-se contra ele, Moisés está dizendo. É um cântico, viu? Corromperam-se contra ele. Não são seus filhos, mas a sua mancha, geração perversa e distorcida é. Veja o jogo de palavras. Paulo está usando isso aqui. Ele juntou tudo aqui, bem rapidinho, certo? Você passando nem se toca. Paulo está dizendo em Filipenses 2,15 que, irmãos, não hajam com murmurações e contendas, para que vocês sejam sinceros, para que vocês sejam filhos, para que vocês andem como luz no meio da geração corrompida e perversa. Ele está ecoando o que, Deuteronômio. Quando Moisés diz que aqueles que murmuravam eram corrompidos, não eram filhos, eram geração perversa e distorcida.
Então Paulo está dizendo, aplicando aqui para os irmãos, andar em comunhão ou andar em murmuração e reclamando é ir contra Deus. É se pôr do lado daqueles que se corromperam no deserto. Eles não eram filhos, eles eram perversos. E Paulo está dizendo o que aqui, irmãos, em Filipenses? Está dizendo assim, irmão, vocês não foram salvos para isso. Não. Percebe as conexões? Nós podemos estar ali reclamando, murmurando, entrando em contendas contra o próprio Deus. Temos que ter cuidado. Paulo está dizendo, irmãos, sejam, Filipenses 2,15, irrepreensíveis, sem culpas, livres de falta. Ele diz, irmãos, sejam sinceros. Ele diz, ó, esse sinceros ali seria não misturados. Puro como metal, certo? Aprovado. Ele diz, irmãos, vivam como filhos. Não sejam filhos do deserto. Sejam filhos de Deus. O mundo é corrompido, a igreja não é. A igreja não pode ser corrompida. Deus está operando. É esse o sentido. E aí ele vem dizendo, ó, irmãos, vocês estão no meio dessa geração corrompida, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Ele está dizendo, veja aqui, ó, Paulo falou do resplendor da glória de Deus, certo? Ele falou do resplendor da glória de Deus em Cristo, nos versos anteriores, aí 3, 4 para trás, quando Cristo volta ao Pai. E aí ali todo o joelho se dobra. Ele está falando de glória, resplendor de Deus em Cristo. Completou a sua obra. E agora ele está dizendo aqui, resplendor, ele está dizendo, ó, irmãos, uma coisa sobre vocês. Vocês resplandecem no mundo. Isso não é futuro, isso é presente, é agora. Muitas vezes, irmãos, essas luzes do mundo corrompido pode deixar assim a nossa visão confusa, certo? Ou mesmo pode deixar você desatento. E você pensa que sede que você tem, que é sede, que é fome, certo? Você pensa que é a hora de contenda e esquece a luz que Deus colocou em você para você ser. E aí você começa a fraquejar na leitura, na oração, depois no pensamento, nas motivações, nos desejos, nas ações, nas respostas necessárias. Paulo vai dizer, irmãos, não entre por esse caminho. Qual o caminho? Filipenses 2,16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Veja a palavra aqui, irmãos, retendo. Retendo é preservando, é segurar algo firmemente, certo? E ele diz, retendo a palavra da vida. Veja o contraste, irmãos, aqui. Ele diz, ó, não se prenda a murmurações, as contendas, não represe isso, não retenha isso, não segure isso. Agarre com todas as forças a palavra da vida. E ele vai dizer nesse versículo aqui 16, ó, retenda a palavra da vida. Ele está falando dele para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Ele diz, irmãos, retenham firmemente essa palavra da vida, para que eu, quando chegar lá no dia de Cristo, não tenha trabalhado em vão. Porque ele está dizendo, irmãos, corram comigo, trabalhem comigo, cheguem comigo ao dia de Cristo, certo? Como? Preservando, segurando firme a palavra da vida. Ele diz, agarre isso com todas as forças. Não se venha segurar o que nós acabamos de falar. Corra até Cristo. Corram comigo. Então veja, irmãos. O Senhor aqui aparece em sua glória. O dia de Cristo. Certo? Como nós falamos versos antes, foi o assunto da semana passada, Jesus resolveu deixar de lado o seu resplendor. E ele decidiu assumir texturas humanas. Respirar, suor do trabalho, dor na pele, suor das caminhadas com os discípulos, certo? Caminhar com gente diferente, gente difícil. Ele podia ter só feito assim, ó.
e eles todos teriam se transformado na hora. Quando ele ressuscita, ele só precisou soprar. João vai falar isso. Mas ele preferiu não deixar e ir ali aqueles 3 anos batalhando com eles, certo? Por que ele fez isso? Os discípulos tinham que estar lá para ouvir, para ver, para andar, para deitar em lugares difíceis que eles não tinham controle. Jesus andou na grama, no deserto, andou na praia, andou até em cima do mar. Jesus andou com a cruz. Jesus foi pendurado na cruz. Ele escolheu ser depositado num local de uma pedra fria, certo? No lugar do túmulo. Ele escolheu receber essa punição, irmãos. Veja, tudo isso culmina o que no hino? Filipenses 2, 5-11. Culmina com a ressurreição. Veja que por meio das decisões de Deus, de Cristo, Ele nos salvou, nos comprou e nos selou. Então veja, aquele que governa todo o seu reino nos escolheu, nos amou primeiro. Mas veja, irmão, nós não fomos eleitos para desfrutar das nossas pecaminosidades. Não é esse o sentido. Não fomos escolhidos para tentar crescer por cima dos outros. Não fomos amados para não amar. Não foi nos dado o Espírito Santo para nós vivermos e respirarmos a desobediência. É disso que Paulo está falando. Nós não fomos colocados no Santo dos Santos para fazermos como os hebreus, os israelitas, reclamarmos e murmurarmos. A presença de Deus, irmãos, a aliança com Deus, ser esse pacto de Deus é muito mais. É ser portador do amor, é ser obediente, não por medo ou por recompensa, mas porque é estatuto da sua vida, da minha vida. É desenvolver a partir do ponto que Ele nos deixou. Então veja, irmãos, aqui Paulo está colocando aqui várias coisas sobre ser salvo. Salvo para quê, irmãos? Para amar, obedecer. Para amar, andar direito. Salvo para quê, irmãos? Para ser contentes, felizes, provando dessa vida que é conduzida por Deus. Salvo para quê, irmãos? Para termos segurança de andar em união. Salvo para quê? Para termos filhos, para sermos filhos sinceros. E isso não é só com Deus, irmãos, é com a igreja. Ele diz, salvos para ser astros no mundo. Veja, irmãos, que o sentido aqui dele, ele não diz que nós estamos aqui no meio da geração corrompida. Ele coloca como ela, os filhos de Deus acima, como astro, luz, estrelas, brilho para os que estão na terra. Salvos para quê, irmãos? Para ser aqueles que retêm, que represa. É uma represa de Deus. Uma represa também tem pressão, irmãos. E é muita pressão. Salvos para quê, irmãos? Está aqui no capítulo 2, versículo 16. Para correr até o dia de Cristo. E Paulo diz, para descansar e se alegrar. Então veja, irmãos, falar de união é falar de humildade de Cristo como nosso exemplo. Ele já falou isso. Falar de humildade é falar de adoração. Falamos isso também. Falar de adoração é falar de salvação. Isso nós pontuamos semana passada. Paulo vai dizer agora, falar de salvação é falar de desenvolvimento dos filhos do Pai. E esse desenvolvimento, irmãos, é falar do que o Pai fez para nos salvar. E do que Ele nos fez até hoje. E Ele não está para brincadeira. E isso vai dizer o quê? Vai desembocar na obediência. E veja que no começo do texto, no versículo 12, Paulo lembra um elogio à obediência que eles tinham a Ele. Certo? E agora ele está colocando, obedeçam a palavra que eu tenho dito e estejam unidos. Certo? Cresçam em temor e tremor, reverência. Ele diz, olha, utilizem essa motivação para se unirem. Certo? A explicação aqui de buscar esse desenvolvimento é Deus, irmãos. Aquele que opera. Aquele que não chamou nós para estarmos mergulhados no nosso eu. Deus é aquele que opera, cheio de sua boa vontade.
Paulo diz, retenham a palavra da vida. Paulo diz, cheguem comigo ao dia de Cristo. Paulo diz, eu corri por vocês, corram comigo em união. Então veja, irmãos, desenvolver a salvação lá no texto é crescer. Não há crescimento sem obediência. Não há obediência sem conhecer Deus. Temor e tremor. Não há crescimento, não há obediência sem união. Não há união, irmãos, sem humildade. Como é que a pessoa vai se desenvolver algo em união se ela é sozinha? Funciona, irmãos. Então veja, no meio disso tudo ele coloca o tema da murmuração. Então contendas são sinais de que algo está falhando. O aperto será onde? Paulo diz, no campo da sinceridade, está lá no versículo. Sejam sinceros. Geralmente, irmão, nós fazemos a ligação, esse é o pensamento popular, de que reclamar é ser sincero. A pessoa chega e diz assim, não, eu vou falar porque eu sou sincero. E aí ele começa a reclamar. Ele usa a sinceridade para reclamar. Paulo não vai por aí. Certo? Paulo diz, olha, se vocês estão reclamando é porque não estão sendo sinceros. Percebe o oposto? Ele usa o inverso. Certo, irmãos? Reclamar é estar faltando sinceridade com Deus. Certo? É não admitir o que está por baixo do tapete, irmãos. Comunhão com os irmãos, comunhão com Deus. Tem algo ali corroendo a espiritualidade, certo? E aí o barulho do coração sai como reclamação. Então veja, irmãos, Paulo vai dizer, murmurar é trabalhar em vão, é buscar glória para si, murmurar é se ausentar do serviço da fé. Aí vai entrar no texto da semana que vem, é se ausentar de ser derramado em sacrifício a Deus, certo? É falta de prazer em Deus, Paulo vai dizer, é falta de alegria, certo, irmãos? Paulo está dizendo, a murmuração é não reter a palavra de Deus, é não guardar a palavra de Deus. Murmuração é andar, veja, se murmuração é não guardar a palavra de Deus, ele vai dizer, murmuração é andar com a palavra da morte. Então ele diz, usem a palavra da vida. Percebe o jogo de palavras dele? Então, irmãos, perceba que Paulo mostra os irmãos ali o caminho para eles andarem. Ele põe as bases, nós estudamos há 2 semanas atrás. Depois ele coloca o modelo, Cristo, foi semana passada, certo? E Cristo em humildade, humilhou-se, foi chamado a glória do Pai. E aí Paulo está usando agora é com vocês, certo? Ele diz, agora é vocês que devem andar assim até o dia de Cristo. Caminhem comigo, certo? E aí tem aqui algumas coisas que eu tinha notado que acaba não lemos hoje o texto, mas ele vai dizer, olha, esse caminho eu posso ser cortado no meio desse caminho, eu posso ser derramado, a minha vida pode ser derramada, certo? Pode ser oferecida. Mas veja o que Paulo está dizendo lá nos outros versículos, depois de Filipenses 2,16, 17 e 18, ele vai dizer, mas nesse caminho, irmãos, eu corro para Deus. Ele está dizendo. Ele não está parado ali no meio de campo. Ele diz, eu corro para Cristo. E ele diz, eu corro cheio de alegria por vocês. Então, irmão, nós precisamos desse sentimento de correr para Deus. Correr para Deus é andar com a palavra da vida. É não andar em murmurações. Não andar em contendas. Não andar arrumando confusão diante da montanha de Deus. Diante da presença de Deus. A Deus ali, a montanha de Deus ali. E eles focados em coisas erradas. Precisamos desse sentimento de alegria pelos irmãos para chegarem ao mesmo ritmo de corrida. Lógico que cada um tem o seu tempo, mas nós todos temos que estar correndo alguma coisa, certo? A velocidade pode mudar, mas tem que correr, irmãos. Precisamos deixar que as pausas que aparecem no caminho. Essa ideia lá de Êxodo é que eles pararam no local e começaram a reclamar, certo? Enquanto estavam diante do Deus que só precisou jogar um graveto e a água ficou doce. Amém, irmãos? Que nós possamos perceber com quem andamos. As situações são difíceis, irmãos. Aparecem problemas, coisas complicadas, coisas que nós não temos nenhum controle. Mas Deus tem todo o controle. Ele só precisa de um graveto. Ele só precisa falar. Ele só precisa de levante a mão.
Ele só precisa dar o seu comando, soprar. Nós devemos confiar naquele que tem poder para fazer qualquer coisa, irmãos. Amém? E caminhar em união com a igreja de Deus. Vamos orar, irmãos. Amado Pai, Senhor, graças te damos pelo dia de hoje. Graças te damos pela essa palavra, Senhor, que o Senhor registrou para nós, que o Senhor fez os teus servos escreverem pelo que aquela igreja passou e que serve de exemplo para nós, Senhor. Que nós não viemos passar, Senhor, por caminhos onde a obediência falha, Deus, onde a murmuração cresce, onde a contenda, Senhor, instala um reinado, Pai. Que nós possamos caminhar no reino do Filho, no reino de Cristo, no reino da paz, no reino do amor, Senhor, no reino da humildade, no reino da obediência, Senhor. Faz de nós, Senhor, pessoas que retêm a Tua palavra cada vez mais, Senhor. Que nós possamos conseguir, Pai, reter a Tua palavra, guardar a Tua palavra, guardar a pressão que vem, possamos suportar, ajudar outras pessoas no caminho, Pai. Tantas pessoas estão aí com dificuldade, Senhor. Estão em casa e não conseguem dar um passo em direção a Ti, Senhor. Que o Senhor possa estar utilizando de cada um dos Teus servos para que possam estar indo até essas pessoas e levantando, Senhor, e colocando elas de volta na corrida, Senhor. Que nós não venhamos parar no meio do caminho, mas sejamos aqueles que vão, pegam aqueles que estão parados e colocam de volta ao caminho, Senhor. Que o Senhor possa estar conosco, falando, trabalhando, movendo corações, transformando vidas, trazendo alento, trazendo consolação, trazendo exortação, trazendo a demonstração, trazendo a Tua palavra verdadeira, Senhor. Que os Teus filhos, Senhor, busquem a Ti, Pai, confiando que o Senhor está com eles, o Senhor provê, o Senhor resolve, o Senhor governa, o Senhor comanda, Senhor. Nos dá força para enfrentar os momentos difíceis, Senhor, para enfrentar os momentos que somos bombardeados, os momentos que estamos em dificuldades, Pai. Socorre-nos, Senhor, dá-nos, Senhor, a mão, que nós possamos ver a Tua mão estendida, Pai, nos agarrar a ela e correr para Ti, Pai. Fala com cada um dos irmãos que está aqui essa noite, Pai. Fortalece os cambaleantes, como o irmão Agostinho colocou aqui, irmãos. Pai, abençoa a vida do irmão Agostinho, a sua família, a família do irmão Batista, a irmã Silvone, a irmã Simone, a irmã Carmen, Senhor, a irmã Terezinha, a irmã Eridã, a igreja da Gileade Vila, pastor Wilson, irmã Eudênia, irmã Sandra, irmã Daltinha, irmã Francisca Nogueira, Senhor, e tantas outras pessoas que já passaram por aqui, Pai. Que o Senhor possa ir à frente, o Senhor possa fazer essas pessoas, todos nós percebermos, Senhor, que Tu estás no controle o tempo todo, não só do barco, Senhor, mas o Senhor está no controle do barco, das águas, do vento, do barulho e de tudo que acontece, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um dos irmãos. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Chegou aqui na minha contagem regressiva. Os irmãos puderem colocar aí os pedidos de oração, a gente ora lá no grupo. Já acabou o tempo. Deus abençoe. Amanhã o pastor volta aí com a sua série. E na sexta-feira o irmão Batista vai estar aí continuando o trabalho. Deus abençoe os irmãos. Para concluir essa semana, sábado temos vigília. Amém, irmãos.